Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Iniciaremos agora o painel de número 33 da Brasil Energy Conference. A conferência é uma realização conjunta da Invest Piauí e da Secretaria de Inteligência Artificial do Governo do Estado do Piauí, com correalização do PNUD, ABDE e FAPEP. O evento é patrocinado pela Green Energy Park, Speak Brasil e Enel Green Power. Não podemos esquecer ainda de estender os nossos agradecimentos aos apoiadores deste evento, que são eles: Consórcio Nordeste, Governo Federal, ABIV, AB Eólica, Absolar, AHK, Calas, Ampli, ITTNet, Clear Energy, Solar Outdoor Media e Gráfica São João. Neste momento daremos início ao painel Território Legal e Energia Limpa, regularização fundiária e ambiental como alicerce para a transição energética. Convidamos para ser o mediador deste painel Saulo Lopes, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB Piauí. Para debater o tema, convidamos Rodrigo Cavalcante, diretor-geral do Interp, Ícaro Torres de Carvalho, da Invest Piauí, e o diretor de Recursos Hídricos, Felipe Gomes da Silva. Concedemos a palavra neste momento ao mediador deste painel, Saulo Lopes. Primeiramente, boa tarde a todos os presentes aqui, online e aqui presencialmente. Queria dizer que, para mim, é novidade esse cenário desses fones, né? A gente fala... Eu acostumado com essas rodas de conversa em territórios quilombolas, mas é muito bom estar nesses cenários, tanto tecnológicos como no cenário de rodas de conversa em territórios quilombolas. O importante, de fato, é a interlocução e a construção do que se pode tirar desses cenários. Dizer que essa mesa, essa palestra é de suma importância, tendo em vista que são personagens do cenário estadual que estão à frente do que traz essa transição energética. Estou aqui enquanto OAB. A OAB é a Casa da Cidadania, lá com as 105 comissões que temos, inclusive a Comissão de Energias Renováveis. Sou presidente da Comissão de Igualdade Racial e aqui a gente está nesse cenário do social, onde, de fato, todo esse empreendimento vai chegar, que é mudar as vidas das pessoas. E como ela pode, essa tramitação, esse processo, pode afetar, de fato, nas vidas das pessoas de forma positiva ou de forma mitigada, de forma que essa transição possa fazer um seu papel crucial de proporcionar energia limpa para a população do Piauí, do Brasil e, quiçá, do mundo, né? Eu queria, primeiramente, começar apresentando aqui os nossos palestrantes. Repito, é muito importante estarmos aqui enquanto Interp, né? Regularização fundiária. Nós temos a terra, o lugar onde... Eu sempre digo nos lugares que eu vou falando de energia, que não coloca nenhuma torre, nem um parque solar no céu, né? Tem que ter um lugar para botar o parque solar, o investimento, os grandes empreendimentos de energia. Nós temos SEMAR. Hoje o mundo não pode tratar sobre qualquer ponto que seja industrial, social, sem falar de meio ambiente. E nós temos Invest. A Invest que é de importante porque ela traz o investimento e transita nesse lugar de juntar com o social, o ambiental, com a regularização fundiária. E é com a Invest que a gente começa aqui as apresentações. Se vocês puderem se apresentarem, né, para o público, e depois a gente começa. Aqui é uma roda de conversa. Nós vamos conversando, somando aqui conhecimento. Tá bom, pessoal? Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Ícaro Carvalho, vice-presidente de Desenvolvimento Rural Sustentável da Invest Piauí. Agradecer aí a presença de todos aqui que nos assistem, também que estão aqui presencialmente. Como o Saulo bem falou, né, a Invest Piauí vem atuado nessa posição de promover investimentos no estado do Piauí. E como vice-presidente, né, a gente tem tentado contribuir nesse cenário para que a gente possa atuar nesse fortalecimento econômico do nosso estado. Eu tive a oportunidade já de debater temas fundiários complexos anteriormente, quando eu fui superintendente do INCRA. A minha formação não está diretamente relacionada, né, a essa pauta. Eu sou engenheiro mecatrônico por formação, né, engenheiro de controle e automação, não sei se todos conhecem, mas foge um pouco aqui, né, a pauta fundiária, mas obviamente, né, que toda essa trajetória, trabalhei numa empresa de energia chamada Comerc, que trabalhava na comercialização no mercado livre,
né, e a gente traz aqui essa experiência, tanto fundiária quanto do mercado de energia, para debater a pauta de transição energética juntamente aqui. Né, é uma honra estar com a SEMAR e com o Interp, né, com o Rodrigo e com o Felipe, juntamente aqui na mediação do Saulo, para que a gente saia daqui com uma pauta propositiva e positiva para o desenvolvimento do Estado do Piauí. Maravilha. A gente pode também passar a apresentação para a SEMAR, em nome do nosso amigo Felipe. Boa tarde a todos e a todas. Me chamo Felipe, sou engenheiro civil de formação, sou servidor da SEMAR efetivo, auditor ambiental, desde 2019, e lá eu trabalhei na área do licenciamento ambiental. Iniciei no licenciamento ambiental como auditor, analisando principalmente empreendimentos de energia, né, de energia renovável. Ainda a gente pegou ainda um boom. A gente percebe que os processos têm diminuído mais nesses últimos anos. Eu acredito que há alguma limitação, né, do mercado de conexão. Depois eu atuei como gerente de licenciamento ambiental e diretor do Centro de Geotecnologia, e aí foi a maior interface com o Interp, né, que a gente trabalha lá de forma orgânica na regularização fundiária e ambiental dos empreendimentos de PCTs e de pequenos assentamentos estaduais. E atualmente estou, desde a gestão do Felipe, né, no início de abril, como diretor de recursos hídricos. Então já passei praticamente por todos os setores lá da SEMAR, e acho que tem muito a contribuir aqui com o tema. Que ótimo, Felipe. Vamos passar aqui para o nosso diretor-geral do Interp, doutor Rodrigo, também, para trazer essa apresentação. Ok, muito boa tarde a todos, um prazer estar aqui falando com vocês nesse evento tão importante, um dos maiores eventos do planeta, falando de transição energética e energia limpa aqui no Piauí, o que evidentemente demonstra o local em que o Piauí se insere nesse mercado global, né? A gente está muito feliz em estar aqui e participando dessa roda de conversa, como disse aqui o Saulo, que envolve negócios, envolve meio ambiente e envolve regularização fundiária. Eu sou mestre em administração e estratégia, sou servidor público federal da Agência Nacional de Mineração, mas estou como diretor-geral do Instituto de Terras do Piauí, que é o órgão estadual responsável pela regularização fundiária. Então, a gente promove regularização de ocupações dentro de terras públicas estaduais e também trabalha com o reconhecimento de domínios privados. E esse trabalho ele é importante porque, do ponto de vista social e econômico, ele identifica e dá segurança jurídica para pequenos agricultores, para comunidades tradicionais, mas ele também traz segurança jurídica para negócios e para grandes negócios. Então, essa discussão aqui é importante porque os grandes negócios de energia que chegam no nosso estado, eles demandam áreas, demandam terras, e é um mercado maduro que exige segurança jurídica. Então, é importante para todos esses negócios observarem a situação fundiária das terras que ocupam, para que nem infringam a legislação fundiária estadual, nem ambiental e nem se sobreponha de forma indevida a comunidades tradicionais. Então, esse diálogo ele é muito oportuno, porque, de fato, o Estado ele quer receber bem todos que desejam investir aqui dentro da lei. Então, muito boa tarde, vai ser um prazer falar aqui hoje. Coisa boa. E aí eu acho que para a gente começar aqui essa conversa, essas perguntas, esse diálogo, vamos conversar com quem traz os investimentos, né? Que a Invest Piauí, ela está nesse cenário. E aí, eu queria saber o papel da Invest Piauí na viabilização fundiária e ambiental de empreendimentos nesse cenário de transição energética que estamos. Bom, vamos lá. Obrigado, Saulo, pela oportunidade e todos aqui que estão conosco. Eu acho que, antes de tudo, é importante a gente contextualizar aqui onde que a Invest se localiza nesse cenário, né? Apesar de ser uma das organizadoras do evento, aqui eu não sei se todos têm conhecimento de como que atua, mas a Invest Piauí ela é a agência de atração de investimentos. Então, né, o core business da Invest é a promoção de investimentos, é a criação de um ambiente de negócios favorável no estado do Piauí para que os investimentos ocorram e se viabilizem no nosso estado, né? E, obrigatoriamente, né, esse tema da transição energética passa pela vinda de investimentos. Então, muitos dos empreendimentos que estão em implantação, que estão planejados para operacionalizar muito em breve aqui no estado, passam pela Invest. A Invest acaba sendo essa interface com o setor produtivo, com o setor econômico, né? E aí, então, os empreendimentos de hidrogênio verde, o Porto do Piauí, a nossa zona de processamento de exportação e outros, né, que não estão diretamente relacionados à energia, mas empreendimentos agroindustriais, empreendimentos de mineração,
certo? Empreendimentos de inovação passam, né, pela Invest, que a Invest acaba sendo essa porta de entrada para que esse setor econômico, o setor privado, tenha aí acesso ao Estado, aos diversos órgãos governamentais e não governamentais. Então, a Invest tem esse papel, e dentro desse papel, para que a gente crie um ambiente de negócios favorável à instalação desses empreendimentos, a gente enxerga que passa por 3 pilares principais, né? Estabelecer ali uma segurança jurídica para que esses empreendimentos possam vir, se instalar e ter continuidade ou ainda se expandir, e que também respeitem, obviamente, critérios de sustentabilidade para que cresçam de maneira sustentável, respeitando as nossas leis ambientais, né? E também possam envolver a comunidade local. Então, ter um olhar, né, produtivo e socioeconômico, né, dentro do nosso Estado. Então, a gente trabalha sempre olhando, sobretudo, para esses 3 pilares. E quando se fala de segurança jurídica, é muito claro que passa por essas pautas de trazer uma governança fundiária sólida e uma base ambiental também sólida, para que esses empreendimentos venham e tenham a segurança de se instalar no estado do Piauí. É um esforço que vem de longa data, e aqui nós temos 2 especialistas na área, né? Não vou aqui ousar falar em nome deles, mas como também participante desse processo, né, a gente se coloca na posição de contribuir, mas aí trazendo essa governança fundiária sólida e a base ambiental, esses empreendimentos eles aumentam as suas chances de se instalar dentro do Estado. E a Invest está aqui como justamente proporcionar essa coordenação institucional para um debate entre esses diversos órgãos que têm alguma função dentro desse processo. Aqui nós temos o INTERP, Instituto de Terras, a SEMAR, Secretaria de Meio Ambiente, mas também está envolvido nesse processo o INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né, ao qual fui superintendente anteriormente, que também tem, né, a sua função importante na pauta fundiária. Né, nós temos o IBAMA, nós temos o ICMBio, então órgãos estaduais e federais estão envolvidos nesse processo para que de forma conjunta a gente despenda esforços, né, e consiga trazer esse ambiente favorável. Então a Invest atua nesse processo tendo a pauta de governança fundiária e a pauta ambiental como também instrumentos de potencialização econômica, que é importante para que a gente fortaleça economicamente o estado do Piauí e crie oportunidades de empregos à nossa população. Né? E isso é um esforço que já vem de alguns anos, aí, até décadas, né? Mas que esse fortalecimento institucional eu acho que é o ponto principal para a gente conseguir, né, atingir o nosso objetivo. E aqui o Rodrigo e o Felipe, né, a gente trabalha quase que diariamente de forma conjunta, né, porque a maneira, né, não tem uma fórmula pronta para a gente conseguir atingir esse objetivo, mas o melhor caminho, né, para construir essa ponte é justamente essa integração entre os órgãos e as demais partes interessadas nesse processo. Então a Invest, querendo ou não, acaba representando aqui o setor produtivo nessa discussão, e aí o INTERP junto com o SEMAR trazem as pautas aqui legais, né, e ambientais e fundiárias, para que de maneira conjunta todos sentem na mesa e consigam estabelecer essa segurança jurídica necessária, mas com o desafio também de não engessar, certo, o desenvolvimento econômico. Né? Então, sem criar mais burocracia, a gente possa entender quais são os caminhos de garantir o essencial do ponto de vista ambiental, do ponto de vista fundiário, e ainda assim garantir celeridade nesse processo. Repito, não é uma pauta fácil, mas esse fortalecimento institucional contribui muito para esse processo e a gente vem colhendo resultados positivos. Né? O Piauí, como é de conhecimento aí, de todos, vem se destacado realmente no seu avanço econômico, mas vem se destacado na sua política fundiária e também nas suas pautas ambientais. Então é uma construção conjunta, né? E eu acho que o Rodrigo pode falar melhor, mas, né, enfim, né, um exemplo muito simbólico e concreto aí desse esforço contínuo foi recentemente, né, o novo decreto que foi assinado, acho que, enfim, em março ou em abril de 2025, decreto 23692, né, que institui aí algumas regras, né, fundiárias, e dentre elas, né, a questão do CRD, né, a CRD que aí passa a ser esse instrumento também de trazer uma segurança jurídica, né, e uma segurança de que há legitimidade, certo, na cadeia dominial daquele imóvel, para que a gente possa
né, por meio da CRD provisória, conseguir agilizar o processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos que assim se instalam. E com isso, né, fazendo esse levantamento, né, em 40 ou 50 anos, essa legitimidade já pode ser adquirida e a gente consegue adiantar o processo para que ele continue, obviamente, depois da emissão da CRD provisória, continue o processo para obtenção da CRD definitiva. O que é importante, um passo imprescindível no processo de regularização fundiária do nosso Estado, que é o objetivo final, a gente quer alcançar a regularização fundiária de todos os imóveis do nosso Estado, né, mas sem que isso atrapalhe também a nossa missão de desenvolvimento econômico, né? Então, para isso, a gente institui nessa política, é um exemplo bem sucedido, acho que o Rodrigo vai poder entrar mais no detalhe desse novo decreto, que eu considero que foi um avanço ao nosso Estado, né? E que com isso a gente vem colhido bons frutos de sempre novos investimentos chegando no Estado do Piauí, se interessando pela política que vem sendo estabelecida aqui, certo? Porque acho que o grande diferencial, e o Piauí tem se destacado nisso, é trazer o setor produtivo para a mesa, trazer o setor privado, o setor econômico, para debater de forma conjunta conosco. E isso é, de certa forma, uma revolução também, né? Porque uma vez que você abre as portas do Estado para que o setor produtivo possa debater de maneira conjunta, né, a gente consegue ver alguns pontos que antes não eram, que a gente não podia enxergar, né? E a gente consegue fazer com que o setor produtivo cada vez mais respeite, né, as nossas pautas ambientais e fundiárias, que é o objetivo, no final das contas, do Estado. Então, a Invest Piauí ela tem esse papel de funcionar como um hub, certo, de centralização dessa discussão, e como nosso presidente, né, o Vitor Hugo, costuma falar, a gente tem esse papel mesmo de atuar como despachante. Então, a nossa função é, juntamente com o setor produtivo, ir lá no INTERP, compreender como é que está o processo de regulação fundiária, quais são os gargalos, como é que a gente pode ajudar de cada um desses empreendimentos que a gente está acompanhando, ir lá na SEMAI e fazer a mesma coisa, como é que está o licenciamento, onde é que estão as fragilidades, como é que a gente pode contribuir para poder fortalecer essa política, ir na Secretaria de Fazenda, ir no IBAMA, ir no Banco do Nordeste, porque as instituições financeiras são pautas importantíssimas nessa missão de trazer novos empreendimentos. E com isso a gente consegue fortalecer, quando eu falo, né, do setor produtivo, está estritamente ligado aqui à transição energética, porque são os novos investimentos em complexo eólico, solar, em energia renovável, né, que vai possibilitar o nosso fortalecimento nessa política de transição energética que tanto a gente almeja e que vem sido bem sucedido, uma vez que o Estado do Piauí tem a sua matriz 99,75% da matriz energética do Estado é proveniente de energias renováveis, e a gente quer cada vez mais. Então isso passa necessariamente pelo diálogo com o setor privado, chamando para perto do Estado, para que a gente possa alcançar esse objetivo e aprimorar cada vez mais a nossa política de transição energética. E aí, aliado a essa segurança jurídica, então compreendendo a governança fundiária e ambiental como pautas aí imprescindíveis nesse processo de segurança jurídica, a gente não pode abrir mão de maneira alguma, né, da sustentabilidade. Então, na Invest, uma vez que a gente se coloca na posição de apoiar esses empreendimentos que estão chegando ao Piauí, nós assinamos sempre memorandos de entendimento ou acordos de cooperações técnicas com esses empreendimentos, com cláusulas ali que têm que ser respeitadas. Então, a cláusula de sustentabilidade, né, de uso de recursos naturais de forma sustentável, de uma política de endereçamento de resíduos sólidos, certo, de comprometimento com a comunidade local, isso sempre está presente nos nossos acordos e é acompanhado pela nossa equipe. Então, é algo que a gente não abre mão de maneira alguma. E também o envolvimento da comunidade local, né, que no final do dia, né, quando a gente incentiva a vinda de empreendimentos ao nosso Estado, nosso objetivo é que fortaleça, né, a nossa economia e dê oportunidades ao povo do nosso Estado, gerando emprego, gerando renda, né? Então, esse é um tema muito importante, porque é uma das pautas aqui do painel, é como que a gente proporciona esse desenvolvimento econômico aliado, né, ao envolvimento da nossa comunidade, né, que a gente tem que compreender que não são temas opostos, e sim são temas compatíveis. Né? E dentro do Piauí nós temos casos de sucesso. Tem o caso do Sumidouro, que eu acho que, né, o Rodrigo e o Felipe podem até, da comunidade Sumidouro, que podem falar melhor. Mas aí nós temos, por exemplo, a mineradora lá de Piripiri,
né, que a Lion Mining, que começou as suas operações aí de mineração de minério de ferro em Periperi, que sempre quando a gente pensa em mineração tem aquele estigma de algo que é ruim, né? Mas quando a gente resolveu acompanhá-los e vem incentivado a sua atividade em nosso estado, era um comprometimento de fato do respeito às leis ambientais, né, e da segurança ambiental, e que eles vêm feito muito bem. Então a mineração da Lion Mine, ela não é uma mineração que há aquela barragem de rejeitos, né, que agride o meio ambiente e que gera realmente ali um receio, né, na comunidade de que pode haver desastres ambientais, enfim. É uma mineração a seco, né, em que não há a utilização de barragem, né, então já há um respeito ambiental, né, muito grande nessa mineração a seco, e ainda com ações, né, que eles chamam de umectação, né, para umidificar ali a poeira, então evitar, né, que a comunidade seja afetada pela poeira da mineração e gerando oportunidades para a comunidade que ali está presente. Então a relação da mineradora, né, de Periperi com a comunidade é excelente e é um case de sucesso de como isso pode funcionar muito bem, né? São dadas oportunidades, então a comunidade trabalha na mineração, a mineradora ela gera oportunidades, incentiva, né, atividades esportivas, certo? Gera treinamentos voltados para a tecnologia, enfim, a comunidade se desenvolve junto com a atividade econômica. Então é um case que realmente merece atenção, né, sobretudo quando se trata de mineração, que a gente sabe que é um tema sensível, né, no nosso país, mas que a gente pode sim, e esse é o principal objetivo, na verdade, de um órgão como a Invest Piauí, trazer o setor econômico para perto do Estado para que a gente possa também estimulá-los, né, a respeitar e alcançar os objetivos que o governo do Estado tem, né, para qualquer Estado, mas aqui a gente falando especificamente do Piauí, porque o governo almeja, né, realmente junto ao desenvolvimento populacional, local, das comunidades que são ali, de alguma forma, impactadas por essa atividade econômica. Tá? Mas aqui só para a gente introduzir o tema, tá? Mas aí tenho certeza que haverá perguntas aí e a gente pode continuar nesse debate. Muito bacana. Foi o Ícaro que disse que era objetivo? Não, mas é muito bom que você trouxe, porque foi uma linha do geral e trouxe casos de sucesso. Isso é muito importante. Tendo em vista que quando a gente fala em investe, né, a gente pensa só em capital, em dinheiro, talvez venha só nessa perspectiva, e você traz um cenário de resguardar, de fato, o social e o ambiental. Isso contrapõe e, de fato, é o positivo de todas as revoluções que a gente teve. Revolução industrial e hoje a gente está de transição, né? Porque, de fato, quando fala em revolução é uma coisa muito abrupta, muito ali instantânea. E aí não se tomou cuidado com esses cenários, né? Do social e do ambiental. E o Ícaro trazer todo esse comprometimento de que não, estamos linkados com o social, estamos linkados com o ambiental, estamos linkados com a regularização fundiária, eu acho que é de suma importância para no futuro, né? E aqui acho que o principal essência desses eventos é o futuro. Né? O que é que a gente vai deixar na gente passar daqui, o que é que fica, porque se não tomarmos cuidado hoje, vamos de fato colher frutos ruins no futuro. E nesse cenário de resguardar o que mais temos de precioso que é a natureza, né? Vamos aqui passar para a SEMAR, para o nosso amigo Felipe. E assim, eu vou deixar vocês bem espontâneos para falar, não tem problema. Nós temos até 1h30, eu acho que até uma hora de evento, a gente abre meia hora para falas, né, do público, para perguntas, quem quiser perguntar. E aí, vocês fiquem à vontade. A gente quer fazer um bloco de 4 perguntas para cada, então nós temos aí um tempo aí de 5 minutos para cada, e aí, mas não tem problema da gente trazer mais informações. Eu acho que aqui a gente está nesse momento para, de fato, difundir conhecimento. E aí, Felipe, a gente está tratando sobre energias, né, sobre todo esse contexto. E aí a SEMAR traz esse viés também, assim como o Interp, como o Invest, de conviver tanto com grandes empreendimentos, como com respeito ao cenário ambiental. E eu quero trazer a especificação, né, de como que a SEMAR lida, né, com as peculiaridades de licenciamento ambiental de empreendimentos de energias renováveis. A gente sabe que esses empreendimentos ele abrangem grande quantidade de terras, existe todo um cenário de derrubada mesmo de mato. E eu quero saber como a SEMAR lida com essa sistemática. Então a SEMAR ela faz um papel difícil, né, de ser quem autoriza para alguns a devastação, né,
e para outros é o que é o burocrata, o que dificulta a vida do investidor. Então a gente está nesse meio termo aí, nesse meio de campo. E aí é nesse contexto que está o licenciamento ambiental, né? Aqui no estado do Piauí, a gente criou 2 instrumentos normativos que estabeleceram particularidades para empreendimentos de energia, né? Uma vez que a gente entendeu que no aspecto mais holístico, né, e de estratégia econômica do estado, a gente não poderia tratar da mesma forma que outros empreendimentos, devido às suas particularidades inerentes à natureza deles. O primeiro decreto, tem um decreto de 2021, né, que estabeleceu uma licença prévia para leilão de energia, né? A gente observava que os empreendimentos eles teriam gastar muitos recursos para um estudo de impacto ambiental, né, que é um estudo robusto, que exige pelo menos aí 6 meses de campanhas, uma equipe multidisciplinar. Então era muito custoso, sem que eles tivessem a garantia de que de fato aquele empreendimento iria existir. Eles precisavam da licença prévia para se cadastrar no leilão de energia da ANEEL, gastavam todo esse recurso, e custo administrativo também, do processo, para analisar um EIA, para fazer vistoria, tudo isso, sem ter essa garantia de que de fato ele iria acontecer. Então, o Piauí inovou com isso, então se criou uma chamada licença prévia para leilão de energia, exclusivamente para esses empreendimentos que participariam de leilão, onde eles apresentariam um estudo que a gente chamou de estudo ambiental preliminar, né, um EAP, né, que aí eles apenas eles se exige nesse estudo apenas o sumo do EIA, né, só aquela questão mais básica de diagnóstico, de localização, etc. Claro, com alguns critérios, desde que não afete territórios indígenas, territórios quilombolas, unidade de conservação, se é uma área que não é envolto de tantas, a gente chama de áreas especialmente protegidas, seria possível a emissão dessa licença prévia, e daí ele ganhando o leilão e de fato tendo esse sinal de que vai acontecer o empreendimento e dar continuidade ao licenciamento ambiental, aí sim ele instrui o processo com o estudo de impacto ambiental, com o relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, e todos os procedimentos corolários a isso, né, como audiência pública, dentre outros aspectos. Esse foi o primeiro decreto de incentivo. Mas ainda assim, na resolução do Conselho Estadual, né, que é quem define o nível de complexidade dos licenciamentos ambientais no estado, existe uma resolução que é a principal do estado do Piauí, né, de todos os estados, também se estabelece alguns critérios para diferenciação, né, especialmente dos empreendimentos de energia. Então, o mesmo empreendimento, a mesma área, por exemplo, a mesma potência, a depender da sua localização, ele pode ter um nível mais simplificado ou não de licenciamento ambiental. E dentre esses critérios está, por exemplo, esse impacto em comunidades tradicionais, né? O mesmo, supondo, um parque solar de 400 hectares, por exemplo, que não vai afetar, que não está em uma zona de amortecimento e unidade de conservação, que não afeta uma terra indígena, uma terra quilombola, não está em rota de aves migratórias, não afeta dunas, então que são áreas sensíveis ambientalmente, ele não pode ter o mesmo tratamento burocrático de algum que afete alguns desses aspectos. Então a gente entendeu que deveria haver essa diferenciação. A gente acredita até que, a gente identificou que isso foi um fator de mudança de localização, né, de escolhas de alguns municípios, de algumas áreas, para se afastar disso, para que o licenciamento seja mais simplificado, e a gente acaba atendendo a um objetivo nosso de não lidar com isso, né, lidar com esses impactos ambientais, porque a verdade é que, por mais que exista esse esforço de se evitar, de se prevenir os impactos ambientais no licenciamento ambiental, é muito dinâmico, é muito complexo, isso a gente acaba não evitando todos, né? Então a gente tem no estado aqui, a gente tem essas duas particularidades, e ele foi inclusive pioneiro assim, no estado, em termos de Brasil, nesses dois aspectos. E além do hidrogênio verde também, que foi nessa mesma pegada também, né? No caso do empreendimento da Solátil, por ele também já estar dentro de outro empreendimento que já é licenciado, né? Que é de uma zona industrial, de parcelamento industrial também, teve uma particularidade no licenciamento ambiental que permitiu também uma licença prévia, né, para depois, agora, já estar na licença prévia definitiva, né, com a instrução do estudo de impacto ambiental. Já foi, inclusive, realizado também a audiência pública, que foi o que deu o superdano necessário para a emissão da licença prévia definitiva. É interessante também esse cenário do Felipe, porque quando a gente fala de energias renováveis, a gente pensa que pode colocar em qualquer canto. Aí tu traz um cenário de que não, tem uma licença prévia, até para esses, do que diz respeito a energias renováveis, né? De dizer, não, tem que se tomar cuidado também com o que está fazendo aqui. Aí você traz um cenário de respeito às comunidades tradicionais, aos territórios das comunidades. Ícaro trouxe aí Sumidouro, né? Sumidouro é um caso
já titulado, eu acho que até o Dr. Rodrigo também vai trazer a importância da titulação no link consumidor. E aí eu fico pensando de fato nessa tua fala. Caramba, até para empreendimentos de energias renováveis, né? Da importância de se ter mesmo cuidado, o zelo com aquilo, de não fazer de qualquer forma, para trazer, novamente o que eu disse, que esses impactos não perpetuem, e a energia seja de fato limpa, né? Interessante esse cenário. E aí, eu falo e passo o microfone para o senhor depois, pode ser? Enfim, e aí nós vamos aqui também tratar, né, fazer esse link com a regularização fundiária, doutor Rodrigo. E eu pergunto para o senhor, nesse cenário de regularização fundiária, existe um amadurecimento legal, né, que trouxe também até para esse contexto de poder implementar parques e etc. E o senhor poderia nos trazer detalhes da política de regularização fundiária do Piauí, os avanços a partir da lei de 2019 e a conexão dessa política com o desenvolvimento sustentável aqui no Piauí? Bom, vou aproveitar a primeira das minhas 4 partes, né, de fala para falar um pouco dessa política de regularização fundiária e o conceito em si. Primeiro, importante a gente diferenciar o que é regularização fundiária do que é reforma agrária, que muita gente ainda confunde. E a nossa política não é entregar terra para quem não tem terra, mas sim documentos, segurança para quem já tem uma posse legítima. Então, essa política ela é importante do ponto de vista de reparação histórica. Então, como até antecipou o Saulo, a gente faz entrega de títulos para territórios quilombolas, por exemplo, que já ocupam uma determinada área há 200 anos. É uma política importante do ponto de vista social, porque a partir do título e daquele reconhecimento da propriedade, as pessoas que vivem em determinada área do Estado passam a ter acesso a políticas públicas que nunca chegaram naquelas localidades, porque é uma política de identificação territorial. É uma política muito conectada com o meio ambiente, inclusive o Estado do Piauí, ele é um exemplo dessa conexão da legislação fundiária com a legislação ambiental, quando ele criou algumas condicionantes para o licenciamento ambiental, a demonstração da posse legítima, né, ou da propriedade do imóvel, e é uma política de desenvolvimento econômico. Afinal de contas, muitas pessoas também que buscam a regularização fundiária o fazem porque querem acessar a política de crédito também, que também tem relação importante com a segurança jurídica advinda do título. E aí, para a gente falar sobre a regularização fundiária, precisa falar, inclusive eu tive no mês passado fazendo uma apresentação para colegas de outros países. Então, quando a gente fala do Brasil, que coloca logo assim na mesa 850 milhões de hectares, o pessoal já olha com outros olhos. E é porque não conhece a nossa história, porque aí o saber que ainda é mais complexa. Um país desse tamanho, com ocupação territorial desordenada, violenta, e que hoje, no século XX, XXI, é que a gente está tentando corrigir isso. Então, você pega a Lei de Terras de 1850, que pouco evoluiu no sentido de resolver a desigualdade, né, especialmente a concentração de terras. E aqui no estado do Piauí, o INTERP, que é o Instituto de Terras do Piauí, ele foi criado em 1980. De lá para cá, muita coisa foi feita. Mas é importante a gente falar que, especialmente na última década, por conta de um maior aparelhamento tecnológico e a partir da lei estadual de 2019, a gente passou a agir com muito mais rapidez, porque foram criados critérios objetivos de regularização fundiária. Ou seja, critérios objetivos para você identificar uma posse. Então, o Estado, a gente tem muitas terras públicas estaduais, então o Estado identifica suas terras e cria os requisitos para a regularização de ocupações. Tudo isso para dar esse direito importante para quem faz uso da terra, quem mora, quem produz dentro dos critérios que a lei estabelece, e para a gente afastar os aventureiros. E é importante dizer que o INTERP também, além de fazer regularização de ocupações em terras públicas estaduais, também faz a validação de domínios particulares. Por quê? Porque nós temos um histórico nessa transição entre séculos de crimes de grilagem. Inclusive, há pouco tempo atrás se falava que terra aqui no estado paria e andava, porque às vezes uma matrícula aqui se deslocava, crescia. Então essa insegurança que eu posso afirmar hoje que era uma coisa cada vez mais do passado, é o que a gente
também é o que a gente, parte do nosso trabalho. É passar limpo essa malha fundiária estadual, reconhecendo domínios privados com origem legítima e reconhecendo e regularizando ocupações em terras públicas estaduais legítimas. E isso tudo aí é importante a gente dizer, ajuda a vida do pequeno que está ali e precisa ter a sua segurança e a sua terra, a sua propriedade assegurada, seus direitos, mas ajuda também os negócios. Eu posso afirmar para vocês que se hoje o Piauí é o grande epicentro a nível de Nordeste, a nível de país, né, Ícaro, de atração de investimentos, de atração de grandes negócios, não é só porque a gente tem o melhor governador do Brasil e nem é só por causa dos nossos recursos naturais, que são muitos. Tantos negócios chegam ao nosso estado também porque o estado do Piauí oferece segurança jurídica. Hoje, a gente pode afirmar, e isso é motivo de orgulho para a gente, que se lá atrás algumas instituições do estado, como o próprio Interp, como a própria SEMAR, eles eram temidos em alguns locais do estado, hoje são vistos como parceiros, porque muitos empreendedores, inclusive, procuram o Interp antes de fazer o negócio em terras, para validar se aquelas terras têm legitimidade. Então, hoje já faz parte desse ambiente de negócio, desse ecossistema, a consulta aos órgãos ambientais e fundiários do estado para saber se o projeto é viável, se a negociação deve seguir, né? Sabe-se que não se licencia sem ter a validação do órgão fundiário, sabe-se que não vai se conseguir o crédito se não passar também por essas instâncias de segurança. E isso faz todo sentido para a gente falar de desenvolvimento sustentável. Afinal de contas, eu tenho certeza que nenhum investidor sério, ele quer apostar o seu negócio numa área que está em cima de um território tradicional. Eu tenho certeza que nenhum investidor sério quer apostar no seu negócio infringindo a legislação ambiental. Então, é dentro desse cenário que a gente está inserido. Na abertura, todos puderam ver o governador Rafael falando. O Piauí ele se coloca como um player importante internacionalmente na produção de energia limpa e da transição energética. Mas muito mais do que isso. A gente não quer ser só um produtor de energia. A gente quer que essa energia seja consumida aqui, em empreendimentos no Piauí. E para que esses empreendimentos também cheguem no nosso estado, se desenvolvam no nosso estado, em decorrência dessa revolução energética, a gente precisa ter segurança jurídica para o território quilombola, para o assentamento, para o grande produtor, para a fazenda, né, para a indústria que se coloca, para o parque de energia eólica. E esse é o trabalho que a gente desenvolve no Instituto de Terras do Piauí. Muito bem. Nesse cenário que o Dr. Rodrigo traz, esse amadurecimento legal é o que a gente, de fato, está comentando aqui. Né? E aí a gente me remeto à Comissão de Igualdade Racial, da OAB, e a necessidade de estarmos debatendo e construindo essa política de mitigação. Né? Porque aqui a gente falou desse cenário de o que é que a Invest traz, a SEMAR traz, nessa primeira roda, né? o Interp, e essa evolução legal para poder, de fato, termos territórios garantidos. E aqui eu trago muito para mim o cenário das comunidades povos tradicionais, né? As comunidades quilombolas. E o não atingir. Mas aqui a gente tem que ter um cenário geral, né, de responsabilidade com o que está sendo feito dentro dessa evolução de transição energética. E aqui nesse segundo cenário que a gente de perguntas, aqui a gente volta novamente para a Invest, para o Ícaro. Inclusive, ele já até acho que trouxe um pouco desse ponto, mas acho que pode ser continuar nessa elaboração de perguntas e respostas sobre a compatibilização entre grandes investimentos e a inclusão produtiva local. Você falou até sobre a mineradora, né, em Piripiri, eu acho que é basicamente nesse cenário. Inclusive, em locais que temos comunidades povos tradicionais, há também um vínculo, né, de produção de produtos agrícolas e venda para a empresa com relação a quentinhas, né, que é feito, e alimentação em si. E aí é nesse cenário que eu pergunto para você sobre esse link. Saulo, até se você me permite aí, você disse que ia fazer 4 rodadas com cada um, mas olhando para o horário aqui, eu não sei se você vai conseguir fazer. Então, se for o caso juntar aí, eu proponho aí para que a gente consiga andar, né?
Mas vamos lá, sobre a questão da integração produtiva, é uma pauta importantíssima e que nos norteia muito nesse trabalho de atração de investimentos para o estado do Piauí. Primeiro que assim, o nosso processo estabelecido junto ao INTERP, que já tem essa política consolidada, junto à SEMAR, já passa realmente, né, como foi mencionado aqui pelo Rodrigo e pelo Felipe, a essa consulta aos diversos órgãos competentes, né, a respeito, por exemplo, do pleito de comunidades tradicionais por as terras que estão sendo aí consultadas por novos empreendimentos. Então, o processo por si só ele já respeita isso. Então, já respeita, né, a consulta às comunidades locais para saber, essa terra é uma terra pleiteada pela comunidade quilombola, é uma terra pleiteada por uma comunidade indígena, enfim, ou povos e comunidades tradicionais de uma maneira geral. Eu, quando estive superintendente do INCRA, recebia constantemente, né, essas consultas por parte dos órgãos, já dizendo respeito a essa questão. Né, os novos empreendimentos, quando eles vão se instalar, e até essa aproximação com o setor produtivo é importante nesse sentido. Né, porque se o Rodrigo traz aqui que isso já faz parte, inclusive, do modus operandi aí de novos investimentos, já buscar antecipadamente a compreensão da cadeia dominial, da questão fundiária, dos terrenos que eles estão pleiteando para esses investimentos, isso se dá justamente da aproximação que o Estado tem com esses potenciais investidores, com o setor produtivo, com o setor econômico. Então, isso reforça a importância estabelecida pelo governo Rafael, né, o governador Rafael, ao estabelecer a Invest Piauí para poder estar próximo do setor produtivo, justamente uma maneira de mitigar aí possíveis problemas fundiários ambientais posteriores, que você abre ali as portas, se aproxima e cria um ambiente favorável a esse diálogo. Então, essa consulta é feita, então isso já é um passo no respeito, né, às comunidades locais, mas mais do que isso, né, as instalação após a sua instalação, mas que hoje, na prática, se prova justamente o contrário. Né? Foi muito bem recepcionada, a mineradora foi muito bem recepcionada pela comunidade, está envolvida no processo produtivo, está sendo beneficiada, né, com projetos feitos pela empresa na comunidade, envolvendo a comunidade, trazendo cursos personalizantes para a comunidade. Então, tudo isso, né, é um caso realmente, né, de sucesso, de que é possível aliar e compatibilizar a comunidade local com os novos empreendimentos que estão chegando. E aí, a respeito de outros empreendimentos que estão chegando, né, eu como vice-presidente de desenvolvimento rural na Invest Piauí, acompanho muitos empreendimentos agroindustriais. E as oportunidades geradas por esses empreendimentos também são magníficas, né, as nossas expectativas. Para dar algum exemplo aqui, né, por exemplo, em Uruçuí, um frigorífico de aves que vai se instalar lá, ele sozinho vai gerar 4.500 empregos. Uma cidade de Uruçuí que tem 22 a 24 mil habitantes. Então, um quarto da população vai ser empregada por um único empreendimento naquela cidade. Né? Isso, o problema de geração de empregos, a gente consegue atacar muito diretamente, né, quando a gente proporciona, né, realmente essa aproximação entre a comunidade e a empresa. E é importante que se diga, nas nossas tratativas para poder acompanhar e viabilizar esses investimentos, cláusula pétrea aí, né, realmente a gente estabelecer que um percentual, né, muito grande desses investimentos, de mão de obra desses investimentos, tem que vir da nossa população, né, do nosso povo do Piauí. E para isso, obviamente, que a gente sabe que depende de um esforço também do Estado para que isso ocorra. Depende do Estado qualificar essa mão de obra para que essa mão de obra esteja apta a trabalhar nesses empreendimentos. Então, a Secretaria de Educação tem feito esforços, vem sendo feita aproximação com o Senai, com o Senar, né, com instituições privadas, para que realmente o nosso povo possa se qualificar, né, e aproveitar essas oportunidades que estão aqui chegando. Para dar um outro exemplo, né, para não ficar apenas nesses dois, né, nós temos ali uma fecularia de mandioca que está se instalando, vai ser a primeira do estado do Piauí, está se instalando lá no sul do Piauí. Essa fecularia, por si só, pela demanda que existe, ela vai precisar de uma integração com aproximadamente 5.000 famílias, 5.000 a 9.000 famílias, depende ali da produtividade de cada uma dessas famílias, mas você consegue imaginar, né, 5.000 famílias envolvidas no processo produtivo, né, desses empreendimentos. Então, o impacto que isso tem para a comunidade local é de extrema relevância, e isso a gente vem fomentado e vem compreendido que é possível sim, se planejado, né, de maneira conjunta com os órgãos estaduais, é possível fazer uma política que traga impacto positivo, né, para a nossa economia, fortalecendo a economia
gerando mais arrecadação para o Estado, para que consiga reinvestir em projetos estruturantes e oportunidades de emprego para o nosso povo que se qualifica em paralelo por iniciativas também do Estado. Então, fazendo aqui o panorama, enxergando esse panorama de maneira conjunta, a gente vê que o impacto é sim positivo, é compatível e é duradouro. Muito bacana, porque esse início de fala de pergunta às comunidades, de fato, é um respeito à Convenção 69, né? Que é a pergunta livre, espontânea às comunidades, porque pela lei, para entrar qualquer empreendimento que seja nas comunidades povos tradicionais, nos territórios dos povos comunidades tradicionais, tem que ser perguntado a eles se eles querem, né? Porque se não quiserem, não entra, porque eles têm total autonomia. E é uma grande dificuldade no cenário brasileiro, porque há necessidade de colocar os empreendimentos e às vezes atinge os povos comunidades tradicionais, e quando você traz essa realidade fática de que pode coexistir, né? E aí temos também o caso de Sumidouro, Quilombo Sumidouro, pessoal, é um quilombo, a comunidade quilombola em Queimada Nova, ela está vizinha ao empreendimento de energias eólicas. Lá existia uma resistência, era um atrito entre empresa e comunidade quilombola, e conseguiram coexistir, de fato. A empresa entendeu o respeito ao território quilombola Sumidouro e da necessidade de estar lá e investir também na comunidade. Hoje as comunidades de Sumidouro, eu fui lá na Kizomba, que é um evento que tem, e a empresa patrocina, lá tem um balcão, tem um centro de cultura, tem uma quadra, tudo isso é investido pela empresa. Eu digo o seguinte, né, do meu lado de militante social, militante de movimento negro, eles não fizeram mais que a obrigação, mas muitos não fazem nem a obrigação. Então, é nesse cenário que eu acho importante também fazer, né, de ver a sua fala mostrando que está sendo respeitado mesmo as convenções e as leis que resguardam os territórios. E aí vamos... Só adicionando, Saulo, a questão de Piripiri, da mineradora, justamente é o mesmo caso. Lá é um assentamento, me falta aqui o nome do assentamento, mas é um assentamento criado pelo INCRA, inclusive, e que havia justamente essa resistência inicial. E aí hoje que você vê é justamente isso, a empresa cumprindo não mais que a sua obrigação, mas investindo, né, em quadras, em cursos, né, enfim, em projetos de água potável, né, de acesso para que a população acesse água potável, enfim, iniciativas que são muito interessantes e positivas para a comunidade. Que muda a realidade, e essa resistência também das comunidades e não abrirem, né, primeiramente, é porque vem também de muita situação que sofreram e falaram, nada veio de bom pra gente, por que agora vem? Então também essa resistência é totalmente compreensível, né? E aí vamos para a SEMAR também falando sobre o pós-comunidades tradicionais, Felipe. E aí eu pergunto para você, como tem funcionado o envolvimento das comunidades tradicionais no licenciamento ambiental e quais os gargalos desse desafio? Aí eu passo para você essa bola, porque a mesma forma que você falou, tal qual o intérprete, você lida com os dois cenários. E aí, como está nessa perspectiva dos povos comunidades tradicionais, do licenciamento ambiental, meu amigo? Então, o que regulamenta isso é uma portaria federal, interministerial de 2015, né? Que na verdade era para o IBAMA, né? São regras relacionadas ao licenciamento federal, mas que o Estado, quase todos os estados, acabam incorporando para os seus procedimentos. E lá se estabelece um buffer máximo, né, de 8 quilômetros, se o empreendimento estiver situado dentro do território ou até 8 quilômetros, em regra, né? É necessário esse envolvimento das entidades representativas, né, conforme tem na Convenção 169, né, da OIT. E aí vem um primeiro problema. Primeiro que é uma portaria, né, que regulamenta isso, e aí tem estado que, por exemplo, não segue porque é uma portaria, não se instrumentalizou isso a nível estadual. E o segundo problema é que lá se trata apenas de dois segmentos de comunidades tradicionais, né, os indígenas, que seriam a FUNAI, a entidade representativa, para se manifestar no licenciamento ambiental, não é o órgão ambiental que deve fazer essa consulta, tem que ser essa entidade representativa. E no caso dos quilombolas, ainda enrolou um pouco mais no governo do Bolsonaro, porque antes era a Fundação Palmares, que era a entidade representativa. No governo do Bolsonaro, em 2021, ele repassou isso para o INCRA, e até o INCRA saber disso foi até o final do governo dele. Então, por exemplo, a gente tem um caso de outra mineradora, que aí já é um exemplo negativo, né? Na região de São Raimundo Nonato, em que o processo corre desde 2019, se não me engano. Uma consulta que não vem essa resposta do INCRA. E aí eu vejo que o problema
para a gente da SEMAR é a não resposta para o empreendedor. Né? A gente tem que dar alguma coisa, não que seja sim ou mas seja não, para que ele procure o direito dele, as outras instâncias para se resolver. E não se resolve, né? Justamente por isso. Isso aí criou o pior dos impactos que a gente vê, né, quando há a inserção de empreendimento dentro de uma comunidade, que é as expectativas, as notícias falsas, né? E tudo isso aí, uma vez que a entidade que deveria conduzir isso e liderar a comunicação, acabou ficando de fora. E aí outras instâncias, outras pessoas acabam dominando a comunicação e aí nem o órgão ambiental consegue mais entrar e nem ninguém consegue mais intermediar o que se causou lá dentro. Lá, por exemplo, se acredita que vai ter barragem de rejeito. Não é verdade, né? Não vai ter barragem de rejeito. É que a área é muito menor do que eles acreditam que seja, por exemplo. Eu sei disso que eu analisei o processo de licenciamento ambiental, de que vai impactar uma área que é sagrada, né, lá para eles. Não é verdade, passa muito distante disso. Então, infelizmente, acabou que essa mudança de legislação, de comunicação, afetou isso. Outros atores entraram ali dentro do processo e tomaram de conta dessa comunicação, mesmo não sendo verdade. Né? E aí o licenciamento dificultou muito e a gente não tem resposta. O órgão ambiental não dá uma resposta porque também não acredita que pode negar por conta de uma ausência do órgão que era para ser, né, o envolvido que era o INCRA, se manifestar dentro do processo de licenciamento ambiental. Então, eu entendo que esses dois gargalos ainda existem, que essa competência mesmo, de fato, do INCRA assumir isso, não sei se é entendimento do governo federal que manter com o INCRA ou devolver para a Fundação Palmares, ainda não foi definido isso. E os outros segmentos de comunidades tradicionais. No caso do Piauí, a gente tem as quebradeiras de coco Babaçu, tem os ribeirinhos, que não se tem essa entidade representativa. A gente sabe que o órgão ambiental é que não pode fazer essa consulta, livre, prévia, informada, conforme tem na convenção. E aí a gente tem até conversado com a PGE para que isso vá para o INTERP. Né? O INTERP, já que é o INTERP que titula, que faz os estudos antropológicos, pode ser essa entidade representativa de intermediação desses outros segmentos para se manifestar dentro do licenciamento ambiental. Interessante que ainda falta esse amadurecimento, né? Então tem uma pegada aí que ainda falta, de fato, ser concreta. Porque existem lá os outros PCTs, a não ser povos originários, né? Não sendo quilombola, indígena, tem vastidão de outros povos e comunidades tradicionais, mas não sabe onde ir, né? Interessante. Pois é, a gente consultar. E aí o Ministério Público, sim, mas fez a consulta. Fizemos para quem? Para quem é que faz a consulta? Não sabe. E aí tem isso. E isso não é o dilema só do Piauí, não. Todo mundo se debate nisso, assim. E aí tem um projeto de lei do licenciamento ambiental que a gente fala daqui a pouco, que ele vai brumar mais um pouquinho com o meio de campo em relação a isso. É muita coisa ainda que falta, né? Enfim, e aí a gente passa aqui para a segunda pergunta, o doutor Rodrigo, diretor-geral do INTERP, e eu trago o questionamento. Quais os principais desafios do trabalho no INTERP e de que forma a regularização fundiária contribui com o desenvolvimento do Estado, sobretudo com grandes projetos de energia que estão chegando no Estado do Piauí, nesse link com a transição energética? Bom, antes eu quero fazer um link com a fala aqui do Felipe e até contando um caso para vocês. Assim, toda política pública ela passa por um processo de maturação, né? Ela precisa amadurecer. Vou dar um exemplo para vocês das quebradeiras de coco. As quebradeiras de coco, historicamente, elas eram tituladas como assentamentos, como trabalhadores rurais, como agricultura familiar. E isso, para uma época, já era uma vitória, um reconhecimento de suas terras, de suas áreas. Mas se esbarrou numa questão. Uma quebradeira de coco não coleta coco babaçu só no quintal da sua casa. Ela coleta no território. Então ela precisa ter acesso não só ao seu lote, mas uma área. E isso orientou o Estado, e aí o Estado do Piauí é o único que faz essa titulação como território tradicional com título coletivo, que permite a associação das quebradeiras ter aquele território sob sua propriedade e, portanto, podendo exercer o seu trabalho. Isso foi amadurecido dentro do INTERP. Então, assim, aí hoje a gente já esbarra em outra questão, que é a autorização de licenciamentos nessas áreas. Quem faz consulta, quem... Então, como você colocou, Felipe, já é um outro ponto de ir se amadurecendo, porque, de fato, nós temos essa política dentro do governo do Piauí. O Piauí ele é uma referência nacional na titulação de territórios tradicionais e é importante que a gente também amadureça a legislação
para dialogar com os empreendimentos que, porventura, tenham sobreposições, ou sejam vizinhos, ou se relacionem com esses territórios. O fato é que, e aí eu já emito até uma opinião pessoal aqui, que entre uma total burocracia e entre um autolicenciamento, a gente tem aqui muita coisa ainda para amadurecer e para construir, né? E tudo ao seu tempo. Mas aí eu conecto aqui com a pergunta, Saulo, assim, o grande desafio não só do INTERP, mas de todos os órgãos no planeta que trabalham com regularização fundiária, é a gente construir uma base espacial que seja única e confiável. Não é, Ícaro? Assim, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente tem, se eu for nos órgãos ambientais, eu tenho uma base do CAR, eu tenho a base de licenças emitidas. Se eu for no IBGE, eu tenho uma base espacial. Se eu for na Receita Federal, eu tenho uma base espacial. No INTERP, você vai ter uma. No INCRA, você vai ter outra. Então, essas bases que deveriam estar versando sobre um ente único, que é um imóvel, ela cria tanta insegurança. E aí você vai para os cartórios, você tem documentos escritos sobre o imóvel, mas não tem uma base espacial. Aí você vai no INCRA, tem uma certificação, uma base espacial, mas você não tem uma matrícula. Então vocês imaginem o tamanho da insegurança com que ainda trabalham vários órgãos do ponto de vista espacial. Então, essa é uma das principais missões e desafios nossos, que é construir essa base. E aí por isso que esse trabalho que a gente faz aqui no Piauí, não só de regularizar ocupações, que não tem matrícula nenhuma, mas validar domínios privados, ele é importante, porque o que a gente está fazendo é uma verdadeira varredura. A gente precisa, e essa simples demanda é que o governador coloca para a gente, que cada palmo de terra você consiga afirmar com propriedade a quem pertence. E aí isso também é cultural, isso também passa por avanço da legislação, que é definir, você só é proprietário se você tem uma matrícula e um mapa averbado naquela matrícula. Porque senão a gente vai estar ainda o tempo todo diante do ambiente de insegurança. Então a gente, quando chega uma matrícula no INTERP, o que é que a gente faz? O Ícaro antecipou aqui, uma análise de cadeia dominial, para saber se aquela matrícula que é privada, que existe, se ela tem uma origem legítima, se ela não é fruto de uma fraude, se ela é única para aquele imóvel. Então, e qual foi a forma inovadora que o Estado encontrou para fazer isso e que é muito efetiva? É o link com a política ambiental. Hoje, não se emite licenças sem que antes seja emitida uma CRD provisória. E aí, claro, isso é de 2019, 20, 21, início dessa política, mas aí, como eu falei, as políticas amadurecem, a gente tem um decreto novo, que foi citado aqui, que já permite esse reconhecimento de forma mais ágil. Como? Se tem um GEO averbado na matrícula. Porque nós precisamos compartilhar responsabilidades também com os cartórios. Se um cartório averbou um GEO na matrícula, ele tem alguma informação, ele fez alguma análise que lhe permitiu fazer aquela averbação. E se ninguém está discutindo a anulação daquela matrícula juridicamente, ela é válida. Então o órgão tem que validar. Daí a pessoa recebe uma certidão de regularidade provisória para fim de licenciamento. Isso tudo por uma premissa básica. Você autoriza licença ambiental, que vai ter alguma intervenção naquela área, para quem que é proprietário daquele imóvel, que pode ser responsabilizado, você sabe para quem está liberando aquela licença, ou para um posseiro autorizado pelo proprietário. Então isso é básico, é premissa. Então essa conexão entre a política de regularização fundiária e a política ambiental, ela tem sido importante nesse sentido. E também, especialmente, porque para além porque numa estratégia só, a gente protege 3 coisas muito caras. A gente protege as comunidades tradicionais, porque todo pedido que chega dentro do órgão, ele passa por um processo de análise de sobreposições. Então, se tiver algum processo de comunidade tradicional em andamento, vai gerar o alerta e a gente vai fazer uma análise mais precisa. É uma política que protege o meio ambiente, porque eu vou dar mais embasamento para as decisões da Secretaria do Meio Ambiente, e também uma política que protege o patrimônio privado, público e o privado também. Porque se esse trabalho não é feito com clareza,
propriedades privadas também passariam pelo risco de uma licença ser autorizada indevidamente na área dele. Então, esse trabalho, por isso que a gente costuma dizer, a gente entrega no INTERP certidões de regularidade, termos de reconhecimento, títulos de domínio, mas o nosso produto é segurança jurídica. E essa segurança jurídica, que dentro da conexão com os grandes projetos de energia, é que a gente também oferece para esses negócios. Nós já recebemos no INTERP grandes empreendedores de projetos de energia, que depois eu imagino o grande desafio que é viabilizar um negócio nesse segmento, que tudo é muito grande, é muito complexo. E aí, quando chegou lá para licenciar, precisava da certidão de regularidade dominial. Quando ia para o INTERP, a gente descobria que a terra era devoluta. Ou seja, o empreendimento estava negociando com o particular uma terra que era devoluta. Portanto, uma terra pública, que o Estado ainda passaria por uma ação discriminatória para identificá-la e para depois fazer a destinação que a legislação couber. Mas eu sempre cito esse relato para mostrar que é inadmissível um grande empreendimento que queira se instalar no Piauí e que desconheça a legislação fundiária ou que abra mão de fazer um levantamento rigoroso da documentação da terra que está adquirindo. Então, essa conexão, Saulo, é muito importante. A gente precisa oferecer essa segurança para o empreendedor. É importante mesmo, porque eu trago o início da fala do senhor no sentido de que o grande problema, e é uma coisa que está sendo mudando aos poucos com os PCTs, era a invisibilidade, né? Chegar ao ponto de a gente falar sobre quilombolas e indígenas e falar onde está esse povo, que no Piauí não existe, né? E a gente sabe que tem muitos indígenas e quilombolas e vários outros PCTs. E aí se traz o cenário de que do geoespaciamento e o respeito aos territórios. Então, essas sai e é importante falar isso porque não tem como a gente falar que aquele povo não existe, né, no cenário burocrático se eles estão ali. E quando traz essa responsabilidade em respeitar o território e quando vai fazer uma regularidade, saber que se ali tiver um povo comunidade tradicional, não tem como não dialogar com aquela população, de fato é o que dá uma segurança, né? E o não existir burocraticamente não quer dizer que... E isso é muito ilógico, né? Você vai, tem um povo ali. Não, mas não estão ali não, que não está no geoespaciamento, então não está. Pode botar qualquer coisa ali em cima. Isso é muito utópico, não tem como existir isso. Então, esse banco de dados realmente é muito importante para saber que estão ali, são respeitadas e se tiver qualquer empreendimento ali, opa, calma aí. E aí até no cenário que o senhor falou, como é que uma empresa vem, a área estadual, e eles, não, estamos colocando aqui empreendimento e... Enfim, desligou aqui. O negócio desses fones é diferente por causa disso, né? Que se fosse numa roda aqui eu tava gritando, tava todo mundo me ouvindo. Mas aí, como a gente está aqui finalizando, vamos aqui cortar o que a gente tinha previamente estabelecido. Eu queria que vocês trouxerem de fato as dificuldades, né? Começando aqui com a Invest, né? O que é que a Invest tem de impulsionar de fato os empreendimentos dentro dessa responsabilidade e os desafios que ela traz. E aí vocês ficam livres de concluir para a gente poder abrir aí um tempo para as perguntas aos públicos, tá bom? Bom, vamos lá. Eu acho que os desafios aí são diversos e foi a pauta principal da discussão aqui hoje, né? A gente levantou diversos pontos, né, dos sistemas, a integração entre os sistemas, né? Não sei se o Rodrigo mencionou o nome, mas no INCRA tem o CIGEF, né? Em outro órgão tem outro sistema, e cada um, né, eu falo do INCRA porque eu estive lá, e aí cada sistema já tem suas fragilidades e a falta de integração entre sistemas é um desafio muito grande, né? Então temos isso, temos as modernizações dos cartórios, né? Temos o fortalecimento institucional, que muitas vezes decisões, e a gente vê isso com uma certa frequência, decisões que são tomadas, né, pelos órgãos estaduais podem ser posteriormente questionadas por órgãos federais, né? Então isso é uma fragilidade muito grande, né, Felipe? A gente está acompanhando alguns casos em que isso aconteceu, então essa segurança jurídica perpassa
por ainda algumas pautas aí a serem melhoradas. Mas como o Rodrigo mesmo trouxe, é um esforço contínuo e que a gente vem feito cada vez mais, tentado olhar por esse lado, compreender, olhar também o lado do setor produtivo, entender e ouvi-los, né, de quais que são essas fragilidades e como que nós podemos ajudar. Então, eu acho que o fortalecimento institucional é muito importante nessa etapa. E aí, do ponto de vista fundiário e ambiental, né, essas ações que vêm sendo tomadas aí, falando em nome da Invest, primeiramente, eu mencionei no início da fala aí a questão das cláusulas de sustentabilidade que são estabelecidas em qualquer empreendimento que a gente aceita acompanhar. Isso é muito importante, inclusive é um compromisso de governo do governador Rafael. O Rodrigo, que participou aí da construção desses compromissos, pode falar com mais prioridade, mas se eu não me engano é o CG 026. Estou estudando, Rodrigo, estou estudando. Então, tem compromissos de sustentabilidade dentro do plano de governo do governador Rafael e que nós somos obrigados a cumprir. Então, os empreendimentos que nós acompanhamos, eles são obrigados, né, ali a ter realmente esse compromisso sustentável. Então, nos memorandos de entendimento que a gente assina consta, né, que são, né, obrigados ali a prestarem educação ambiental para a população que é impactada, a fazer essa gestão de resíduos sólidos, a poder usar os recursos naturais de forma sustentável. Então, isso é uma das pautas. Em paralelo, existem projetos, né, que são realizados também pela Invest Piauí, né, para a gente poder ainda mais trazer à tona a importância ambiental e de estabilidade. Né? Um dos projetos, a gente está com um projeto de crédito de carbono, certo? Então, foi um chamamento que nós fizemos recentemente, fizemos uma parceria com uma empresa que já tem um know-how muito grande no setor. E aí, o que a gente quer? Nós já temos ações de fortalecimento ambiental realizadas pela ACEMAR. Então, utilizar essas ações e incentivos que possibilitem aumentar ainda mais, né, o impacto dessas ações e gerar ali, a partir disso, recursos que podem ser reinvestidos para benefício da população. Então, esse projeto, né, de certificação de créditos de carbono, que nós estamos elaborando agora e queremos aí avançar o mais rápido para poder, inclusive, trazer na COP30, o objetivo é esse. Nós temos aí uma linha base, né, do que já foi realizado de programas de reflorestamento, de redução de desmatamento, redução de degradação florestal e redução de incêndios, né, enfim, por ações da ACEMAR. E aí nós temos aí nos últimos 5 anos uma linha base, né, numérica, quantitativa do que já foi realizado. Então, o que a gente conseguir reduzir daqui para frente, se for 10%, 20% em relação a isso que já foi feito, nós vamos conseguir certificar créditos de carbono, vender esses créditos de carbono no mercado voluntário e com recurso proveniente dessas ações, aplicar esse recurso num fundo de erradicação de pobreza, certo? No estado do Piauí. Então, essa é uma ação que tanto endereça problemas sociais, né, que é de extrema relevância aqui para o nosso desenvolvimento como Estado, como fortalece políticas de fortalecimento ambiental. Né? Então, aí são ações aí que correm em paralelo a esse acompanhamento de empreendimentos que nós estamos realizando. Outro exemplo que eu posso trazer, no estado do Piauí está tendo agora um boom, né, de projetos de irrigação, porque compreendeu-se aí pelo setor do agronegócio, em que o estado é muito propício, dado os seus lençóis freáticos aí abundantes, que é possível irrigar quantidades significativas, né, milhares de hectares. Né? E com isso gera aquela preocupação da sustentabilidade que isso pode trazer, né, dado que a gente não sabe o potencial de recarga dos nossos lençóis freáticos, né, como que isso se comporta, né, se os índices pluviométricos são suficientes para que esses lençóis não sejam impactados, né, se essa água vai ser utilizada de maneira, né, sustentável, e isso foi uma preocupação também já pontuada pelo governador Rafael, e a gente está tocando agora um projeto para compreender esse mapeamento hídrico do nosso estado, né, como que estão distribuídos esses lençóis freáticos, qual é a profundidade desses lençóis, qual é a qualidade desses recursos hídricos, qual é a capacidade de recarga, né, e como que esses empreendimentos vão impactar esses recursos para que a gente possa estabelecer, junto com a SEMAI, aqui nós temos o diretor de recursos hídricos, a pessoa mais capacitada para falar a respeito, quais são as políticas que nós podemos estabelecer para evitar eventuais problemas com os recursos hídricos do nosso estado. Né? Então, são iniciativas que a gente coloca aqui como exemplos que, ao mesmo tempo que a gente fomenta um desenvolvimento econômico que é extremamente importante para o nosso futuro, né? Mas a gente tem sempre um olhar de sustentabilidade
certo, para esses empreendimentos, para que as coisas, né, não pesem nem para um lado nem para outro, mas que a gente consiga um futuro sustentável, né, e que a gente possa honrar os nossos compromissos ambientais, que são pautas aí negociáveis e muito caras para o nosso governo. É por isso que é bom estar nessas rodas, porque o Ícaro trouxe umas informações aqui muito bacanas, viu? Crédito de carbono sobre recursos hídricos e a responsabilidade de saber o que tem lá, o que se volta à água, né? Isso é interessante, que são coisas que estão aí e a gente não tem acesso a essa informação. E aqui, e repito, é muito interessante poder falar sobre isso aqui, você, depois a gente abrir e fazer perguntas, porque é um cenário de que muita coisa está acontecendo e às vezes a gente está aquém, né? E nessas rodas a gente busca informação e a informação vem. E aí, Felipe, é um link bacana com relação a esse recurso hídrico. E tem uma coisa específica, né, que você falou antes, e é do cenário nacional, sobre essa PL aí, dessa mudança que está tendo, né, licenciamento ambiental, não é isso? E também, para a gente concluir, você trazer também os desafios, encaminhamentos. Eu trago essa pergunta específica, porque eu acho importante para a roda, e você trazer também outras informações sobre os desafios, encaminhamentos que a SEMAR está tendo nessa transição energética. Então, puxando aqui, fazendo um link com o ICRO sobre o RED, né, que é um mecanismo de comercialização de crédito de carbono, por redução de emissão de desmatamento e degradação, né, que é o caso dos incêndios florestais, que a gente está trabalhando junto para formular esses créditos, para certificar esses créditos, né, e para que esses créditos possam ser de fato comercializados, eles precisam obedecer o que chamam de salvaguardas de Cancún, né, que são 7 salvaguardas, que envolvem justamente isso, que para que eles sejam gerados, é preciso que todas as comunidades tradicionais, que na verdade são quem prestam serviço ambiental, ou seja, são quem preservam isso, sejam ativamente envolvidos nessas discussões, né? Por exemplo, a gente está indo na mesma linha do Tocantins, né, que está comercializando isso agora, já adquiriram mais de 20 milhões de reais de crédito, e lá se fazem tantas audiências públicas quanto forem necessárias. Já tem 59 audiências públicas, por exemplo, até que se chegue a um consenso, né, entre todos os atores ali envolvidos, o setor produtivo também, para que aí possa ter uma lei que institua o mecanismo de repartição desses benefícios, né? São recursos que já devem ter destinos de reinvestimento. E aí o Ícaro aqui é o vice-presidente, né, que está cuidando também dessa parte mercadológica, digamos assim, e a gente aqui da SEMAR na garantia de que esses créditos irão ser gerados, né? E o outro desafio que você falou, que eu saí do florestal, porque a ideia da irrigação é diminuir a área desmatada, e fui para recursos hídricos, porque por isso vai implicar em pressão sobre os recursos hídricos, né? E aí é fortalecer o instrumento de gestão disso. Saber justamente essa capacidade de recarga, até quanto a gente pode otorgar sem prejudicar quem se beneficia desses aquíferos, né? Geralmente são os pequenos produtores que estão nos baixões, né, ali, então para garantir que vai continuar perene de onde eles tiram também o sustento e precisa da água também, né? E aí tem um mecanismo também de cobrança, né, que a gente instituiu agora no estado do Piauí, de água bruta, para que também não seja afugente os investimentos, mas também seja aquilo que a Política Nacional de Recursos Hídricos assevera, que é o uso racional da água e compatível com todos os seus usos múltiplos, né? Então são esses desafios aí que a gente tem, tendo um link aqui com o que o Ícaro falou. Além disso, aí tomando o que você perguntou sobre a PL do licenciamento, né, que vai instituir a Lei Geral Federal do Licenciamento Ambiental pela primeira vez. Olhando pelo o copo meio cheio, é bom porque pela primeira vez vai ter uma regra uniforme federal. O que acontece é que hoje existe uma resolução do CONAMA de 97, e é bem na verdade que cada estado legisla a seu bel prazer, e isso gera naquela competição econômica, né? Pegam o licenciamento ambiental e o utilizam ali para facilitar e atrair esses investimentos para os seus estados. Muito do que tem já ali, que traz na lei federal, já existe em outros estados. Em Bahia, né, por exemplo, licenciamento por adesão em compromisso. Tem no Ceará, já tem instituídos no Ceará, em Minas e outros estados. E dentre outras questões, né, de outras dispensas de licenciamento que tem na lei federal, já é utilizado bastante por muitos estados também. Então, a lei, pelo menos no lado meio cheio, né, vem trazer uma uniformidade de regras sobre licenciamento ambiental, uma vez que tem 21 anos que se discute. Então, eu acho que ter a lei, não no escopo em que ela está lá, é necessário. Ter essa lei federal que institua uma regra geral para todo mundo. Agora sim, aí de fato ela muda um pouco a perspectiva do que acontece na gestão ambiental, que sai da ótica da prevenção do licenciamento ambiental e vai mais para a fiscalização, né, do controle posterior ao que é licenciado. Primeiro que é a autodeclaração, que é a dispensa de licenciamento, e aí
força, né, os órgãos ambientais a controlar, fiscalizar, ao invés de licenciar, como tem sido hoje. Né? Esse foco, a ótica é muito do licenciamento, da prevenção antes. Isso realmente é um risco muito grande, você apostar nesse controle, uma vez que o Estado tende a crescer, as atividades econômicas tendem a se expandir mais rápido, talvez esse controle, se o Estado não se preparar, na verdade vai perder o controle, aí acabar realmente gerando impactos irreversíveis em alguns casos. No que tange especialmente às comunidades tradicionais, eu falei que ela vai piorar um pouquinho mais o cenário, porque, mais uma vez, ela não resolve a questão dos demais segmentos tradicionais, só trata de quilombolas e indígenas, ela não vincula a decisão do órgão licenciador à manifestação dessas autoridades envolvidas, é apenas consultível, mas não tem caráter vinculado à decisão de licença, e também estabelece prazos para que essa decisão aconteça. Se não acontecer, o licenciamento pode seguir da mesma maneira, né, sem nenhum prejuízo. E ainda pior, né, ela estabelece distâncias menores. Né, eu falei aqui de 8 quilômetros, lá ela só trata no máximo 1 ou 2 quilômetros, para considerar que haja um impacto direto em que é necessário esse envolvimento dessas autoridades envolvidas, que eles chamam, né, que são os órgãos intervenientes que se representam as comunidades tradicionais. Então, acho que são alguns pontos aí de preocupação do licenciamento ambiental e nessa aprovação iminente, né, acho que os órgãos, os estados, principalmente, precisam se preparar para se aderir e garantir que ainda não haja, não perca o controle que se conquistou ao longo desse tempo. Né? Então, eu achei preocupante, porque se a gente for trazer um cenário aí de comunidades, povos tradicionais que vivem de apicultura, né, criação de abelha, e a abelha aí, eu não sou especialista nisso, mas na convivência e nas informações que eles trazem, a abelha caminha aí 1 quilômetro, 2 quilômetros, né, e aí os empreendimentos podem afetar dentro desse raio menor, né? Isso é um pequeno cenário que eu trouxe prático, né? Caramba, é um pouco preocupante. Eu achei esse copo aí tá meio vazio, eu achei, pessoalmente falando, né? Estou aqui reflexivo com isso. E aí, para finalizar, doutor Rodrigo, a gente faz uma pergunta específica e aí a conclusão, tá bom? E aí a gente abre para perguntas que eu acho que nosso tempo já está findou. Eu quero saber, o senhor já até falou sobre a questão desses mapas, etc. Eu quero saber como a tecnologia tem ajudado no ganho de eficiência dos trabalhos do INTERP e, de forma genérica, explicar como o trabalho do INTERP faz essa mediação de grandes desenvolvimentos, de grandes empreendimentos e desenvolvimento sustentável. Beleza. Bom, primeiro, assim, do ponto de vista de tecnologia, interessante que o INTERP, assim, mesmo antes da nossa gestão, ele já tinha uma imagem dentro do governo do Piauí de um órgão tecnológico. Assim, a bem da verdade, assim, na última década, assim, ter o SEI funcionando, né, Ranieri, nosso diretor administrativo está aqui, ter um SEI funcionando já era uma inovação tecnológica. Mas é evidente que hoje, para muito além disso, a gente tem recursos que tornam o nosso trabalho mais ágil, mais transparente, mais seguro. Por exemplo, a gente tem hoje, isso ainda na gestão, desde 2019, na gestão ainda do Chico Lucas, dentro de uma parceria com o Banco Mundial, que a gente desenvolveu um sistema chamado Regina, que é uma homenagem a uma servidora falecida do órgão, que ele é capaz, e ele ficou famoso nacionalmente, porque ele era o único capaz de fazer a remessa de títulos aos cartórios para registro. Isso já era um avanço. E a gente aperfeiçoou esse sistema de forma que hoje ele permite o peticionamento, o cidadão faz o pedido da regularização nele, a gestão é nele e a remessa é nele. A tecnologia tem ajudado muito também nas atividades de campo. A gente agora mesmo fez uma nova aquisição de equipamentos que em segundos fazem a captura dos pontos e a comunicação com os satélites, com vantes mais modernos e mais rápidos, e com a cobertura maior, ganhos de eficiência importantes, mas eu considero um dos grandes avanços do INTERP está na construção de bases espaciais. Como eu falei que era um dos grandes desafios de todo mundo que trabalha nessa área, eu posso afirmar que o INTERP hoje ele tem, inclusive está no site com dados abertos, um ambiente de transparência fundiária, onde você tem acesso a todas as áreas de processos em andamento, de territórios
tradicionais, porque é importante que mesmo durante a tramitação dos processos, a área ainda está lá e ela pode ser observada. A gente tem informações estatísticas sobre titulações e a gente tem um sistema interno de consumo interno e de outros órgãos do Estado que já consomem, que fazem, você tendo uma área, um arquivo, um KML, em segundos ele emite um parecer com pelo menos 20 camadas de interpretação. Qual bioma, se está em cima de área estadual, se a gente tem a base do CIGEF, né, tem diversas bases federais e estaduais que emitem um relatório e a gente já está trabalhando também com a inteligência artificial para utilizar essas análises para a questão de uso. Já que o uso histórico da área é um dos condicionantes para a regularização fundiária, a gente já está conseguindo automatizar essa análise. E aí, claro, a interferência humana vai para os casos específicos, maiores, mais complexos. E a gente também agora, a gente teve uma reunião com a ETIP e com a CIA, Secretaria de Inteligência Artificial, essa semana. A gente tem quase 20 serviços digitais que serão incorporados na plataforma GovPI, né? E também estamos desenvolvendo a IARA, que é a Inteligência Artificial de Registros Agrários, que através dela você vai, no nosso site, ter respostas muito mais ágeis sobre diversas nuances da regularização fundiária. Mais um ponto, Saulo, que eu queria dizer, é que assim, para além da regularização fundiária, porque a regularização fundiária e a entrega do título não é um fim em si mesmo, a gente aposta e defende que o importante do nosso trabalho é construir uma grande base de informações das áreas rurais do Piauí. Informações espaciais, e como nossa equipe, que é multidisciplinar, a gente tem agrônomo, antropólogo, assistente social, agrimensor, economista. Como é uma equipe multidisciplinar, a gente também coleta muitas informações importantes. E isso ajuda em outras políticas públicas. Então, assim, a gente tem uma base de dados robusta e importante. E o trabalho que a gente está iniciando agora, especialmente com a equipe de agrimensores e agrônomos também, é começar, porque esse é um desafio colocado pelo governador Rafael, é que a gente já tem assentamentos e algumas associações que já tem sua terra, já tem seu documento, já tem alguma assistência técnica, já tem alguma atividade embrionária. Mas a gente precisa ainda desenvolver o senso mercadológico. E não só na formação e na educação. E aí que bom quando a gente vê aqui estudantes, né, de algumas escolas que estão tendo curso de energia, curso de tecnologia agrícola e tudo mais. Porque a gente precisa difundir mais conhecimento e organizar as cadeias produtivas, né, mas aproveitando o potencial dos assentamentos. Fazer um planejamento territorial que consiga pegar informações por região, por vocação, né, e também observando o desenvolvimento do mercado. Eu não posso fechar os olhos para a região de Cristino Castro, se lá está sendo desenvolvido um projeto de um laticínio, e eu não pensar numa vocação daquela região, porque envolver algum projeto com inúmeros assentamentos da região, para que eles ajudem também a fornecer matéria para esse laticínio. Eu não posso pensar no frigorífico de frango sem conectar nessa grande estratégia diversos assentamentos que eu tenho na região de Uruçuí. E que assim seja, e esse é um trabalho que a gente tem desenvolvido, Saulo, fazendo uso das informações que nós temos para ajudar diversos outros órgãos do Estado a planejar melhor suas políticas públicas. Muito bem. São 3 pilares importantes: investimento, meio ambiente e regularização fundiária. E o tempo é pouco mesmo para tratar sobre isso tudo. E aí, eu não sei se a gente tem tempo ainda para uma pergunta para a plateia, tem não? Eu não sei. Não? Estão balançando a cabeça ali. Então, pessoal, de fato é um painel muito importante. Eu acho que nas últimas falas já foi conclusivas, né? Nós não temos mais tempo. Eu queria agradecer a presença de todos e de todas. Acho que foi muito, muito importante. Repito, é um painel que é a base, de fato, de qualquer transição energética. Muito obrigado, pessoal.